O que que eu quero começar e eu fiz uma seleção de slides que são pequenos para hoje e todos vão ser entregues para vocês. Vocês vão receber mais slides do que eu vou usar, porque tem uma parte do raciocínio que eu vou falar e a continuação, ela faz parte dos slides. Mas eu quero começar por um tema interessante, que é o que que é a riqueza de um povo e de uma nação e o que que isso tem a ver com o que nós estamos falando. A métrica mais usada para a riqueza de uma nação é o produto interno bruto. E o Brasil tem tido o seu produto interno bruto crescendo. Então, a gente pode dizer que o Brasil faz parte hoje das maiores economias do mundo. E isso é bom. Entretanto, eu preciso que esse produto interno bruto exista e aconteça com a maior produtividade possível. Isso significa que eu preciso ter o menor gasto possível, o menor número de pessoas possível para produzir o máximo valor gerado. E aqui começa uma zona de oportunidade que se conecta com tudo que nós estamos discutindo aqui. Depois disso, eu preciso entender que esse dinheiro ele chega de alguma maneira até as pessoas, e aí é um problema, porque nós somos 225 milhões de pessoas e o nosso PIB per capita, então, ele despenca. Então, eu tenho uma economia gigante que, quando dividido por 225 milhões, sobra pouco dinheiro por pessoa. E aí vem a quarta equação. A quarta equação é perigosa. O PIB per capita é média, mas nós temos uma concentração de renda brutal nos top 3% da população e 97% da população tem um achatamento. O que que isso tem a ver com a nossa história? Primeiro, as formas de você romper essa barreira são intimamente ligadas à diferenciação. A gente tem um PIB concentrado hoje em commodities, violentamente, e a gente precisa diferenciar. Quando eu diferencio, eu mudo o patamar de margem. Quando eu mudo o patamar de margem, minha produtividade aumenta, ou seja, por real investido, eu lucro muito mais. Eu preciso de marketing forte. Na medida que eu tenho marketing e marcas fortes, eu consigo vender mais caro. Se eu consigo vender mais caro, aumenta meu PIB. Eu preciso de novos modelos de negócios. E aí o professor Sandro foi fantástico quando ele menciona exatamente a questão da escalabilidade e de modelos diferentes de negócios. E aí a gente junta inovação e tecnologia, e aqui eu estou falando de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia aplicada, mas eu estou falando de buscar novos mercados, o que para o Brasil é uma vantagem competitiva. O Brasil é um país que, por experiência própria, ele é adorado em qualquer lugar do mundo em que você pise. Nós temos propensão a sermos aceitos em negócio em qualquer lugar do mundo. E, por fim, a gente precisa aumentar a demanda interna e aumentar a demanda externa. Parece simples. Um dos principais vetores para fazer isso acontecer é a combinação de startups, pequenas empresas e médias empresas. Por uma simples razão: elas geram desenvolvimento local e elas os empregos. Nós temos uma tendência de querer ser nacional no Brasil. E eu acho que a gente tem que trabalhar do pequeno para o grande. Começar em uma determinada região. Porque eu começo a trabalhar esses aspectos. A cadeia de suprimento local, eu começo a gerar em escala novas posições, novos empregos, e isso começa a trazer os efeitos que a gente precisa por aqui e por aqui. Mas a título de referência, esse é um dado de 2022, mas que ele não mudou. Vejam aonde o Brasil está posicionado no mundo, numa combinação entre número de pesquisadores por milhões de habitantes e percentual investido em pesquisa e desenvolvimento. Agora, eu quero colocar um elemento a mais, para começar a complicar, porque eu quero acabar com a história do vitimismo. Então, isso daqui é uma retrospectiva das últimas crises do mundo. Esse negócio é insano. São muitas crises. E o que eu quero que vocês percebam aqui? Sempre existem duas coisas para vocês perceberem numa crise. A primeira é quanto tempo ela dura, que é a extensão horizontal. E a segunda, qual é o tamanho da pancada, que é a Não, extensão. é o meu evento. Só É, um segundinho, só um segundinho, pronto. E a segunda variável é qual é o tamanho da pancada, que é o drop, que é a queda do mercado global.
Então, quando a gente observa, por exemplo, Covid comparado com crises anteriores, ela foi curta. Ela foi curta com uma queda alta. Significa que o grau de sofrimento que aquilo gerou foi muito grande. Enquanto que outras crises são muito longas e você meio que se acostuma com isso. Isso tudo para dizer o seguinte: a gente prevê siglas novas, VUNA, BANI, cisne negro, rinoceronte, etc. Mas o que importa é que nós vamos ter que ser cada vez mais ágeis, porque a mudança é constante e os mercados serão cada vez mais voláteis. E aqui, eu assisti uma palestra semana passada do professor Roldão, em Porto Alegre. Espetacular. Ele mostrou esse quadro é de arrepiar. Esse quadro mostra o seguinte: ele pegou de 1929 a 2020. E ele simplesmente está dizendo o seguinte: nós vivemos de lá até aqui 52 anos perdendo, 40 anos sem crise. Então, essa é a natureza do mundo. Essa, somando a nossa volatilidade, a gente vive a natureza brasileira, que é com emoção. E aí entra um elemento complicado. A turma vai abrindo empresa todo dia. Abrir empresa, pessoal, é moleza. É a coisa mais simples que existe e cada vez vai ser mais fácil. A brincadeira não está no abrir empresa. Por isso que nós convidamos o professor Sandro a fazer a abertura. O negócio é como que eu escalo. E aí eu quero somar, esse slide eu não vou lê-lo, e eu consigo explicar tudo. Eu consigo explicar que é difícil fazer negócio no Brasil, que a taxa é alta, que o cenário é volátil, que o crédito é caro. Eu consigo explicar tudo. Eu consigo explicar porque todo mundo abre. E tem uma razão por que se abre empresa no Brasil. Porque você não tem outra opção. Essa é uma variável que não é comum internacionalmente. E eu consigo, junto com o Sandro, ter uma lista muito, muito boa de por que dá errado. Só que isso a gente já sabe. Se a gente já sabe, eu preciso tentar encontrar outros caminhos. E aí vem algo que é surpreendente. Tem muita gente prosperando e tem muita gente se perpetuando. Por quê? Então, é tendo esse raciocínio em mente que a gente propôs ter esse momento de diálogo com vocês. Eu vou trazer a minha tese, e eu chamo de tese porque ela é uma hipótese para ser discutida com vocês, para ser testada, mas além da hipótese, nós trouxemos aqui dois empresários experientes. Um que vai contar uma história longa de perpetuação, e o outro que vai entrar exatamente nesse momento que a gente está e como é que ele está fazendo isso acontecer. E essas duas experiências, somadas a esse conjunto de hipóteses que eu trouxe, eu espero que traga alguma luz para o nosso debate de daqui a pouco. Bom, a minha primeira questão, e ela é realmente provocativa, e aqui eu queria que vocês gravassem isso para o resto da vida, porque isso é absolutamente importante. Absolutamente importante. A gente já sabe que incrementar a eficiência, organização, pessoas, transformação digital, tecnologia, o valor gerado ao cliente, tudo isso é fundamental. Quem me conhece sabe que eu falo em proposta de valor o tempo inteiro. Proposta de valor é aquilo que te diferencia no mercado. Quando o Sandro falou em market fit, é exatamente isso. Você tem que saber antes se você tem fit no mercado, antes que você lance seu negócio. E existem três condições para você ter market fit. A primeira é que você tenha alguma coisa a oferecer diferente dos outros. Porque se todos forem iguais nesse cenário, só resta a variável preço. E ela destrói valor. Mas a segunda, além de ser diferenciado, o que você oferece tem que interessar alguém. Alguém tem que estar disposto a pagar por isso. Senão você não tem nada, você tem pó. E é aqui que morre a maioria das startups. E por fim, e parece pitoresco isso, mas você tem que entregar o que você prometeu. Mas agora, para somar essa questão, eu quero colocar uma pergunta. A pergunta é: em quem você quer que o seu cliente se transforme?
Talvez essa pergunta seja a pergunta que possa fazer absolutamente a diferença em tudo. E é uma pergunta que a gente não costuma se fazer. Eu acredito que são ambientes como esse de troca que propiciam ideias novas surgirem. Então, quando eu trago uma proposição para vocês, ela não é exclusivamente minha, eu nem sei de onde ela vem, porque você vai conversando com tantas pessoas, essas pessoas te impactam e você vai formando um novo raciocínio. Mas essa pergunta em particular, quem me fez foi um professor de MIT há um mês atrás, se chama Michael, uma figura raríssima, ele é um gênio, ele lançou um livro que é incompreendido, eu li o livro dele, muito difícil, o livro é incompreendido e o livro se chama O que você quer que seus clientes se transformem? Se eu não tiver essa resposta, o meu modelo de negócios não perpetua e o meu modelo de negócios é fixo. Porque eu estou resolvendo algo pontual, algo desse exato segundo. Eu quero dar exemplos disso, mas isso se conecta com uma frase que eu uso muito, que é gerar valor para capturar ainda mais valor. Gerar valor é quando eu transformo o meu cliente em alguém que vai fazer a diferença na vida dele. Então eu quero pegar esse exemplo aqui é muito bom. Eu estou vendo o Leandro bem aqui na frente, grande amigo, Leandro Sodré. Ó, está bem aqui. Leandro, responde aí para a turma. Qual foi a invenção ou qual foi a inovação real do Henry Ford? Arrisca aí para mim. E olha que tem pegadinha mesmo, tá, Leandro? Eu não combinei com você. Opção Obrigado. de cores, carros coloridos e produção seriada. Excelente. Se você der essa resposta, a sua empresa teria quebrado em 10 anos. Mas você deu a resposta que eu daria também. Fica tranquilo. Você sabe qual foi a inovação do Henry Ford? Não foi o carro, foi o motorista. Você percebe a diferença? Ele mudou completamente a perspectiva. Inventar um carro, pô, é moleza. Alguém inventa, aí você começa a inventar um atrás do outro. Mas ele inventou um negócio muito mais sofisticado que isso. Ele inventou o motorista. Veja isso. O que o Steve Jobs inventou quando ele colocou o smartphone na nossa mão? A mobilidade absoluta. Ele não inventou o smartphone. O smartphone é pequeno perto da potencialidade do que ele inventou. Então, eu queria que vocês refletissem em função desses dois exemplos que eu dei, que o pulo do gato é você imaginar quem você quer que seu cliente seja. Então, por exemplo, eu sou uma companhia do agronegócio e eu trabalho com um produtor. Eu posso vender sementes, eu posso vender produto agroquímico, eu posso vender biológicos, mas não é isso que eu quero. Eu quero que aquela propriedade tenha alta performance e que ela perpetue-se por mais 100, 200, 300 anos. Isso é que eu quero. Aí eu tenho um cliente pelo resto da vida. Esse é o jogo. Se eu ficar fixo no produto ou no serviço, eu morro em 10 anos. Olha o segundo exemplo de como isso pode ser poderoso. Esse cidadão ele é pitoresco porque ele tem um conjunto de restaurantes e a frase dele é muito boa. Eu costumava ficar irritado quando os clientes tiravam foto da comida. Agora eu fico irritado quando não tiram. O dono do restaurante percebeu que é o seguinte: ele tem que fazer o show na mesa dele, pessoal. E isso vai gerar foto, a foto vai gerar impacto, o impacto vai trazer mais clientes. Olha que loucura! E não é só a obsessão técnica pela comida, mas aqui entra o jogo da estética. Agora, nada disso, eu não tenho a intenção de aprofundar os temas com vocês, mas hoje eu quero lançar todos os principais e em setembro eu quero estar reunido nessa mesma sala com vocês, com mais tempo para detalhar cada um deles junto com vocês. O segundo, ele é muito forte para quem participou de um debate hoje dentro da New Directions, está aqui a minha resposta. Sabe o que diferencia o primeiro lugar do segundo? O que diferencia o centro dos 90, 5 dos 90? Autoseleção. Autoseleção
é uma expressão que quer dizer o seguinte: cada um de nós escolhe e tem o livre-arbítrio de definir o que vai fazer do tempo, dos nossos recursos, da nossa cabeça, e isso determina quem você vai ser. Tem gente que conseguiu quebrar a sua agenda num dia, que é segunda-feira, e está aqui agora para discutir 3 temas conosco. Essas pessoas têm a probabilidade maior de encontrar aqui alguma resposta que não encontrariam numa outra circunstância. Autoseleção. Quando você estiver lendo, você tem várias opções. Você pode acessar o Coursera e fazer um belo curso. Vai levar 3 horas. Ou você pode usar 3 horas para ficar navegando, scrolling, TikTok e Instagram. Autoseleção. Essa é a escolha. Professor Sandro, tanto a startup, quanto a pequena, quanto a média empresa sofrem de autoseleção. Autoseleção é quando eu quero atacar 10 pessoas simultaneamente, enquanto eu devo atacar 1 ou 2. Autoseleção é quando eu acredito que eu vou me formar na universidade do Google para gerir uma empresa, sendo que eu não sei o que é fluxo de caixa e não vou atrás. Autoseleção é quando eu escolho trabalhar com uma equipe fraca. Autoseleção é quando eu não me preparo para fazer o pitch, porque eu saí à noite. Tudo isso é autoseleção. Então, para mim, essa deveria ser a palavra mais importante para qualquer pessoa hoje. O que eu faço com aquilo que eu domino? E aí eu peguei um exemplo, isso aqui é uma pesquisa do Michael Porter, que ela diz como os CEOs gerenciam o tempo. Olha que interessante, tá? 70% do tempo dessas pessoas acontece dentro da organização e 30% fora da organização. Isso é uma disfunção. Agora, olha que pitoresco. 3% com os clientes. Ou seja, isso é a loucura mais absoluta possível diante da lógica de como gerir um negócio. Isso é autoseleção. Esse caso é outro interessantíssimo. Eu achei esse livro há 1 ano atrás. E esse livro foi escrito muito antes da pandemia e é assustador. Esse livro apontava que a pandemia aconteceria naquela data. E a gente não acreditou. Autoseleção. Então, quando eu junto um pouquinho de tudo isso, e quero ser muito pragmático, a gente tem que exercer a autoseleção, nós temos que nos adequar, educar adequadamente, sempre. Nós temos que buscar apoio sério, cuidado com de quem você escuta. Qual é o track record? O que essa pessoa já fez? O que credencia qualquer pessoa a te ensinar qualquer coisa? Isso é uma coisa impressionante. Hoje, existe um determinado influenciador no Brasil que tem 11 milhões de seguidores. Qual é o track record dele? Desconheço. Se envolva em um grupo sério de empresários, pequeno mastermind, para você discutir aquilo e não ser solitário, discutir o seu problema. E esse é incrivelmente poderoso. E o professor Sandro também queria te dar uma provocada com esse aqui, porque eu tive fazendo uma palestra para os empreendedores aqui do Canadá semana passada, e aí eu fiz a seguinte pergunta: vocês se encontram com muita frequência dos mesmos eventos? Sim. Então está na cara que vocês estão fazendo errado, porque vocês todos estão indo pedir dinheiro no mesmo lugar. Se só tem gente pedindo dinheiro no mesmo lugar, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ir aonde está o dinheiro que vai ser disponibilizado. Aonde você vai buscar o seu funding. Agora, eu quero trazer mais um tópico avançado, chegando no final dessa provocação. E aqui eu quero juntar com tecnologia. Eu acredito que qualquer negócio tem que ter métricas, indicadores de performance. Isso é crítico, altamente poderoso. Mas lembrando que o K é de chave. É o menor conjunto possível de indicadores de performance que me mantenha na linha e garanta que eu estou navegando naquilo que é crucial e mais importante. Aquilo que me indica se a minha execução está no caminho e que garanta que eu estou nos objetivos estratégicos. Mas essa figura que apareceu ontem
no meu LinkedIn, e eu simplesmente copiei e colei aqui na apresentação, ela coloca dentro de KPI uma questão: pessoas. Mantenha as pessoas informadas, envolvidas, inspiradas e interessadas, porque essas pessoas vão te ajudar a tocar o negócio. Mas o raciocínio que eu quero fazer, que está nessa metade do slide e no slide seguinte, é que é importante. Quantos indicadores você tem na sua empresa? Se um CEO tiver mais de 6 indicadores, ele tem que começar a ficar preocupado. Quais você não mede? Que indicadores são críticos para o seu resultado e você não mede porque não são tradicionais? Quais você mede são inúteis porque eles são redundantes? Quais te geram ideias? Quais são os indicadores que geram conflito entre as áreas e eu não quero conflito? Só que agora eu quero complicar um pouquinho, eu quero colocar tecnologia nisso. E aí eu uso 3 exemplos de indicadores, tá? Eu pegar o valor do cliente na linha do tempo, eu pegar a experiência do colaborador ou do empregado, depende de como você chama, e eu pegar o EBITDA, são 3 clássicos, e eu começar a retroalimentar um sistema de inteligência artificial. Todo indicador de performance começa a alimentar o sistema de inteligência artificial. Com o tempo, esse indicador e seus subindicadores. Com o tempo, a inteligência artificial vai começar a te dizer como otimizar a sua operação, porque ela vai enxergar correlações que nós não conseguimos enxergar numa velocidade muito maior que a nossa. A tecnologia está absolutamente disponível. Você pode usar hoje o ChatGPT Omni imediatamente para fazer isso. Então, essa é uma tremenda provocação que eu queria fazer. Usar os KPIs como inputs para a inteligência artificial, que ela trabalha isso para a gente e ela vai gerar inputs para os seres humanos. Muito bem. Caminhando para o final dessa síntese que eu vou ampliar, como disse, em setembro. A autoseleção vai me levar a ter uma visão, um plano, execução e buscar um breakthrough. Isso vai fazer diferença no negócio. Para eu ter essa visão, eu tenho que ter uma proposta de valor que seja diferenciadora e poderosa. Do outro lado, eu tenho que gerar muito valor para capturar um pouco desse valor. Aí se conecta aquela pergunta que eu fiz. O que eu quero que o meu cliente se transforme? Só que a grande variável que é a que incomoda todo mundo na hora de fazer as escolhas se chama tempo. E na minha visão, tempo pode ser um grande ativo, ou tempo pode ser um poderoso inimigo. A pergunta que se faz aqui, se conecta com autoseleção, é: o que e quem te conduz? Você é conduzido pelo algoritmo e fica sem tempo? Ou você prioriza e você, usando a autoseleção e a sua crítica, conduz sua vida, seus negócios para o caminho que você busca? Para que tudo isso aconteça, eu preciso ter uma combinação de drivers de valor, de pessoas, estratégia e cultura, sendo que cultura é um item muito importante, porque se você não construir a cultura, ela crescerá sozinha e ela não vai ser o que você quer. Eu preciso de uma combinação de tecnologia e processos, mas eu preciso ter uma execução poderosa. Porque aqui eu quero mostrar uma variável que eu quero capturar da apresentação, que foi feita há pouco, e trazer para o mundo das pequenas e médias. Como toda startup, pequenas e médias também têm que olhar o mundo sobre 3 dimensões: crescimento, lucratividade barra rentabilidade, só que eu coloco uma variável que se discute muito pouco até que se torne uma média empresa de um determinado porte. Se eu crio modelos de negócio que sejam sofisticados, que sejam multiplicáveis e escaláveis, eu alavanco violentamente o valor da minha organização. Se eu aumento o valor da minha organização para um evento de liquidez, um M&A ou alguma outra coisa, é bem possível que isso daqui me gere muito mais valor do que a simples lucratividade operacional. Então a provocação tem 2 formas poderosas de uma pequena e de uma média organização capturarem valor no mercado. A primeira é entre o que ela compra e o que ela vende. E a segunda é como eu faço para essa empresa valer mais.
isso muda completamente o jogo. Isso tem que ser muito simples, porque se for complicado, a gente não consegue executar. E eu vou terminar com uma frase que eu postei recentemente no nosso New Directions, que eu quero ler para vocês. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Rubem Alves. Muitíssimo obrigado por aguentarem eu fazer tão rápido, mas eu queria que vocês gravassem esses 3 pontos. Eu vou entregar todos os slides para vocês e em setembro a gente vai aprofundar isso. Wilton, volto a palavra para você. Muitíssimo obrigado.